Boa tarde. Mais uma vez nós temos a mesma receita e os mesmos resultados. Nós temos um governo que não consegue diminuir a despesa, temos um governo que aumenta a despesa e um governo que faz consolidação orçamental, mais uma vez à custa dos portugueses e indo ao bolso dos portugueses. Nós temos um déficit da administração pública que ascende a mais de 4.600 milhões de euros. Temos um saldo primário que é negativo. Nós temos a despesa a aumentar em 3,3% em termos homólogos. E o Governo e a maioria irá dizer certamente, e já terá dito, que é pela reposição dos salários. Mas a verdade é que as aquisições de bens e serviços aumentam, a verdade é que as transferências correntes continuam a aumentar e a verdade é que as despesas estruturais que supostamente iam ser cortadas não acontecem. Podemos dar dezenas de exemplos, mas eu dou dois que são sempre muito falados. Parcerias público-privadas. Há 2 anos e meio que andamos a ouvir falar dos célebres 300 milhões que o Governo ia cortar todos os anos. Até agora, 0 de contratos assinados, 0 de contratos aprovados em Conselho de Ministros, 0 de contratos aprovados ali e mandados para o Tribunal de Contas, 0 de poupanças. 500 milhões de euros de tecnologias de informação. Os portugueses provavelmente já não se lembram, mas era o objetivo deste Governo, 500 milhões de euros que não são poupados. Nós temos um brutal aumento da arrecadação fiscal. Tudo aquilo que é de combate à fraude e à evasão fiscal, nós saudamos e é positivo. Mas os dados não nos dizem muito sobre isso. Aquilo que nos dizem é que temos um aumento da arrecadação do IRS de quase 12%. Ao mesmo tempo, nós temos as prestações sociais a caírem, complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção. E, portanto, aquilo que nós temos é um governo que não consegue controlar a despesa dos ministérios e que recorre sempre à mesma receita e aos mesmos resultados, ir ao bolso dos portugueses através de um brutal aumento de impostos. Pergunta para Rui Paulo Figueiredo. A maioria considera que este aumento da receita fiscal deve-se ao combate à fraude e à evasão. Se o PS concorda com esta leitura? Não, tudo aquilo que tenha a ver com o crescimento da economia é positivo. E, portanto, os dados que tenham a ver, por exemplo, com o aumento do IVA em termos de crescimento da economia, são positivos. Tudo aquilo que seja de combate à fraude e evasão fiscal são positivos. Mas o principal aspecto é o crescimento da arrecadação da receita do IRS em 12%. E isso é claramente negativo, porque é ir ao bolso dos portugueses, é diminuir o seu rendimento disponível, é não contribuir para esse crescimento da economia por um governo que não consegue diminuir a despesa. E esse é o dado absolutamente essencial. O governo fala muito, mas não consegue cortar a despesa continua a aumentar e há aspectos absolutamente estruturais, como os exemplos que eu dei e outros podíamos ir, que não conseguimos ver nada daquilo que o Governo promete. Ainda mais uma pergunta para Rui Paulo Figueiredo. No fundo, é pedido que recupere esta ideia que aqui deixa. O Governo aumenta a despesa. Não e são boas notícias para os portugueses. Não são boas notícias para os trabalhadores por conta de outra, não são boas notícias para os reformados e para os pensionistas. Nós temos um governo que não consegue diminuir a despesa. Nós temos um governo que aumenta essa despesa. A despesa aumenta 3,3%, como eu já tive a oportunidade de referir. E não aumenta só pela reposição dos salários, como dizem os partidos da maioria. Aquisições de bens e serviços continuam a aumentar, aumentam as transferências correntes. Lembram-se do Primeiro-Ministro falar dos célebres consumos intermédios que era fácil cortar, parcerias público-privadas, não temos contratos assinados, tecnologias de informação, o Governo prometeu uma redução de 500 milhões de euros, 0 de euros aqui cortados e, portanto, nós temos um brutal aumento de impostos. Tudo aquilo, como eu já disse, a resposta a uma colega sua, tudo aquilo que seja pelo combate à fraude e evasão fiscal é positivo. Tudo aquilo que seja pelo crescimento da economia é positivo. Mas o que nós vemos é um aumento de 12% da arrecadação em termos de IRS. E isso é ir ao bolso dos portugueses, não é contribuir para a economia. E, ao mesmo tempo, vemos uma redução das prestações sociais quando nós estamos em situação de crise e pessoas muito debilitadas. Complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção. Portanto, nós temos um governo que tem sempre a mesma receita e sempre os mesmos resultados. Não consegue
diminuir a despesa, não consegue controlar a despesa, vai ao bolso dos portugueses. E, portanto, só faz consolidação orçamental através dos portugueses. E isso não são boas notícias para aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Sr. Deputado, eu peço-lhe também um comentário a este acordo em torno do aumento do salário mínimo nacional. Como é que vê este acordo em concertação social? O Partido Socialista há muito tempo que tem defendido o aumento do salário mínimo e sempre defendeu que a boa maneira de o fazer era exatamente através de um acordo de concertação social a médio prazo. E, portanto, é positivo esse aumento, é positivo o acordo a que os parceiros sociais chegaram, é pena que tenha demorado tanto. Eu ainda me lembro do Primeiro-Ministro aqui no Parlamento ter dito que era importante e desejável era diminuir o salário mínimo e fez umas comparações com a Irlanda. Ainda bem que o Primeiro-Ministro mudou de ideias, ainda bem que o salário mínimo vai ser aumentado e que o valor foi acordado com os parceiros sociais, porque nós sempre defendemos, desde há muito, que essa era a boa maneira de existir esse aumento.